A gente sempre ouve falar sobre a importância de honrar pai e mãe, não é? Parece algo bem direto, mas o que isso significa de verdade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa questão, mas por um ângulo bem específico, o do grande filósofo Maimônides, o Rambam. E olha, a resposta dele vai muito, mas muito além do simples respeito. Ela revela um princípio que mexe com a própria estrutura da sociedade de um jeito bem inesperado. E tá aqui a ideia central que vira o jogo. Para Maimônides, de acordo com a leitura dele da Torá, honrar os pais não é só uma questão de boa educação, de gratidão. Não, a lei simplesmente coloca esse dever no mesmo patamar da reverência que se deve a Deus. Isso eleva o mandamento a um nível completamente diferente. E é essa a profundidade que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso bem, nosso caminho vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver a importância fundamental desse mandamento. Depois, vamos decifrar o que honra e temor querem dizer na prática. Aí, a gente vai encarar uns testes bem extremos dessa obrigação, explorar onde estão os limites dela e, no final, descobrir como esse respeito se espalha por toda a família. Então, vamos começar pela base dessa ideia que é bem radical. O texto não está só sugerindo uma semelhança, não. Ele estabelece um paralelo direto. A maneira como uma pessoa se relaciona com os pais é vista como um espelho da sua relação com o divino. Isso não é uma metáfora, sabe? É uma equivalência espiritual e legal com consequências bem reais. E a prova disso está na própria linguagem dos textos. Os verbos, as frases usadas para falar de honrar e temer os pais, são quase idênticos aos usados para falar de honrar e temer a Deus. Essa repetição não é por acaso, claro, é para deixar bem martelado na nossa cabeça que esses mandamentos têm um peso igual. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. O mandamento usa 2 palavras bem específicas, honra e temor. Elas podem até parecer a mesma coisa, mas na verdade são 2 lados bem diferentes e que se completam dessa obrigação. Vamos descobrir o que cada uma exige na prática. Primeiro, o temor, ou morá em hebraico. E aqui cuidado com a tradução. A ideia não é ter medo, pavor dos pais. Pelo contrário, é um tipo de reverência que a gente demonstra se contendo, sabe? Com uma deferência que reconhece a autoridade e o lugar único que eles ocupam. E como é que isso funciona no dia a dia? Bom, esse temor se traduz em atitudes bem concretas. É sobre reconhecer o espaço deles, tipo, literalmente não sentar no lugar preferido deles. É reconhecer a autoridade, não contradizendo o que eles dizem em público ou se colocando numa posição superior. São gestos pequenos que, quando somados, reforçam essa hierarquia de respeito. Do outro lado da moeda, a gente tem a honra ou kibud. Se o temor é sobre o que a gente não deve fazer, a honra é sobre serviço ativo, sobre o que a gente deve fazer. É a parte proativa, positiva do mandamento que exige ação. E aqui a gente vê a honra na prática. Prover o básico, como comida, roupa, e cuidar deles ativamente. A mentalidade de servir como se serve a um mestre. E o texto ainda diz mais. Se os pais não tiverem grana, é dever do filho bancar isso do próprio bolso. O compromisso é total. Certo, agora a gente entra na parte, digamos, mais dramática da análise. Para testar os limites dessa obrigação, Maimônides traz uns cenários extremos, quase inacreditáveis. A grande pergunta aqui é, até que ponto esse mandamento é incondicional? Tenta imaginar a cena, um prejuízo financeiro gigantesco, causado de propósito pelo seu pai ou pela sua mãe, bem ali na sua frente. Um ato de destruição que parece não ter sentido nenhum. Qual deveria ser a reação, segundo a lei? A resposta é chocante. A obrigação é não envergonhar, não gritar, não demonstrar raiva. O ponto aqui é que a dignidade dos pais nesse sistema está acima da perda material do filho. A instrução é bem clara. Aceite o que aconteceu e fique em silêncio. E se o cenário anterior parecia extremo, agora o teste fica ainda mais pesado. A gente sai da perda financeira e entra na humilhação pública e física. O ataque não é mais contra o patrimônio, mas contra a honra e a integridade do filho na frente de todo mundo. E, de novo, a resposta exigida é o silêncio. Mas aqui a lógica é ainda mais profunda. A pessoa deve se conter não só por respeito ao pai, mas como um ato de obediência a uma autoridade maior, o Rei dos Reis. A submissão a essa humilhação, nesse caso extremo, é, no fim das contas, um ato de fé na ordem divina. Depois desses exemplos bem chocantes, pode parecer que a obediência tem que ser absoluta, cega. Mas não é bem assim, e esse é um ponto importantíssimo. O texto estabelece limites muito claros, criando uma hierarquia de obrigações que bota tudo em perspectiva. Essa tabela resume tudo de forma perfeita.
Se um pai ou mãe manda o filho violar qualquer lei divina, essa ordem não deve ser seguida. Por quê? Porque nessa hierarquia, tanto os pais quanto os filhos têm a obrigação de honrar a Deus em primeiro lugar. A lealdade a Deus sempre vem na frente. E mesmo na hora de corrigir um pai, o jeito de fazer é tudo. Nada de confrontar ou acusar diretamente. A abordagem certa é fazer uma pergunta respeitosa, quase como se o filho tivesse só querendo um esclarecimento. Isso dá a chance do pai perceber o erro sem ser diminuído, preservando a dignidade dele. Bom, na nossa última parte, a gente vai ver como esses princípios não ficam presos só na relação entre pais e filhos. Eles se espalham criando um tipo de efeito dominó do respeito, que acaba fortalecendo toda a estrutura da família e da comunidade. A obrigação de honrar, por exemplo, se estende a padrastos e madrastas, mas tem uma condição. Só enquanto o pai ou a mãe biológica estiverem vivos, como se fosse uma extensão da honra que se deve a eles. E mais, a lei também manda honrar o irmão mais velho, reforçando a hierarquia da família. E aqui vem um ponto de equilíbrio que é crucial. A responsabilidade não é de um lado só. Os pais são proibidos de transformar esse mandamento num fardo impossível, com exigências absurdas ou caprichos. Se eles fizerem isso, não só complicam a vida dos filhos, como correm o risco de fazer com que eles acabem transgredindo a lei, o que seria uma falha dos próprios pais. E para fechar, um detalhe fascinante. A honra é um direito que os pais têm, mas eles podem abrir mão desse direito. Se um pai ou mãe diz claramente que renuncia à sua honra, o filho não é mais obrigado a cumprir todos aqueles rituais de respeito. Isso mostra que existe um espaço para a dinâmica pessoal do relacionamento dentro dessa estrutura que parece tão rígida. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa. Num mundo que muitas vezes valoriza a autonomia do indivíduo acima de tudo, o que a gente pode aprender com um sistema que coloca a honra familiar e a hierarquia como a base da estabilidade social? Essas regras podem soar extremas, mas elas nos forçam a pensar qual é o verdadeiro papel da família na construção de uma comunidade forte. É algo profundo para a gente refletir.